Muito obrigado, senhor presidente. Senadora Cigo Gás, a quem eu agradeço pela forma diligente com que procurou estruturar, ao lado do senador Eduardo Braga, esta audiência pública, para que nós pudéssemos debater concessões públicas para as nossas rodovias, país afora. Eu quero cumprimentar o diretor-geral da ANTT, doutor Jorge Luiz Macedo Bastos, com quem nós temos tido uma cordial relação, respeitosa relação, entendendo naturalmente as nossas tarefas, as nossas responsabilidades e as nossas prerrogativas. Queria cumprimentar e agradecer aqui conosco as presenças dos deputados federais Paulo Folleto e Evair de Mello e pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, com antecedência, para que os nossos deputados pudessem também participar desta audiência pública, considerando que este, seguramente, se não o mais, uma das maiores preocupações dos capixabas neste momento, por ser a BR-101 a nossa principal artéria de integração dos nossos municípios, e não apenas com os nossos municípios, mas também com os demais estados da Federação Brasileira. Se Vossa Excelência, então, permitir, nós gostaríamos de solicitar que os deputados pudessem participar dessa audiência pública, o deputado Paulo Folleto e o deputado Evair de Mello. Senhor presidente, os capixabas, eles se ressentem de um fantasma. Esse fantasma está na presença constante dos atrasos seguidos das obras de infraestrutura que estão sob responsabilidade do governo federal. O Estado do Espírito Santo, quando se dirige ao governo federal, não se dirige na busca de privilégio, se dirige na busca de buscar justiça, de buscar reconhecimento, de buscar respeito para com as contribuições que os capixabas dão ao desenvolvimento nacional. E esse fantasma, ele está presente no mais expressivo conjunto de obras de infraestrutura que se atrasam em nosso Estado. Vou citar aqui apenas alguns exemplos. O caso, por exemplo, do aeroporto de Vitória, que finalmente caminha para a sua conclusão agora, no princípio de 2018. Mas esta obra foi prometida para ser inaugurada em 2008. Portanto, com 10 anos de atraso, nós estamos caminhando para a inauguração do nosso aeroporto. A rodovia 262, que é uma das mais importantes e estratégicas para o nosso Estado e para o país. Há anos que não consegue merecer do DENIT uma conservação adequada que possa proporcionar segurança a tantos capixabas e brasileiros que por lá transitam, sobretudo os municípios da região serrana do nosso Estado, do município de Ibatiba até o município de Viana, fazendo a fronteira com a Grande Vitória e o Estado de Minas Gerais. Além das péssimas condições com que o DENIT organiza o gerenciamento, a gestão desta rodovia, chegamos ao cúmulo de ver o governo federal publicar o edital de concessão desta rodovia e deu deserta. Ou seja, a iniciativa privada não teve interesse em participar desta rodovia pelos equívocos do modelo de concessão apresentado à época. O fato objetivo é que há mais de 10 anos a rodovia 262 frequenta o orçamento geral da União e a gente não vê por parte do governo federal uma reação e uma resposta a esta questão. Recentemente, o Ministério dos Transportes deu a ordem de serviço para iniciar 7 quilômetros de duplicação dessa rodovia. Mas a demora é tanto que quando ela vem, já não tem o mesmo sabor e há uma enorme insegurança e ceticismo se essas coisas terão continuidade. Essa é que é a verdade, e o nosso papel aqui continuará sendo esse, dia sim, o outro também, cobrar das autoridades responsáveis respeito para com essas questões da infraestrutura no Espírito Santo.
De igual forma, o Porto de Vitória. Esse se arrasta há mais de 15 anos para que nós possamos fazer a obra de derrocamento para melhorar o calado do nosso porto. De igual forma, obras de infraestrutura para ampliar e melhorar também a bacia de evolução. Então, doutor Jorge Bastos, este fantasma acompanha o Espírito Santo na nossa relação com o governo federal. Os capixabas olhavam para a BR-101 e já identificavam a incapacidade do governo federal, não apenas em manter ou conservar, mas em operar condições que pudessem proporcionar segurança aos capixabas. E aí foi feita essa concessão, que trouxe na prática uma enorme expectativa por parte dos capixabas. Os capixabas, de uma forma geral, entenderam que, já que o governo federal não faz, vamos abrir concessão para que, através da concessão, essas obras e essas realizações possam acontecer, se traduzindo em mais segurança, sobretudo, porque, para além da economia, o que importa é a segurança para as pessoas, famílias, trabalhadores que passam por ali. Mas, na prática, o que nós estamos assistindo é a desmoralização do processo de concessão pública. Porque a concessão pública, vista como expectativa, ela se transformou, no caso capixaba, numa enorme frustração, numa enorme decepção. Este é o fato da vida real, após esses anos todos de concessão. Concessão essa que foi iniciada lá atrás no governo do PT, que estabelecia como prioridade a chamada modicidade tarifária, um engodo. Na prática, o que nós estamos vendo é um engodo. Sinaliza o mais barato e, na prática, para o contribuinte, para o usuário, para o cidadão brasileiro, isso é um engodo, porque, na prática, o que nós estamos percebendo é que, no tempo, isso se transformou numa coisa absolutamente mais onerosa. Presidente, estabelecem como critério a menor tarifa, a modicidade tarifária, e aí oferecem na contramão juros subsidiados. Juros subsidiados que são transferidos do Tesouro Nacional, do contribuinte brasileiro, para, de certa forma, compensar a chamada modicidade tarifária. Um engodo absoluto com a sociedade brasileira com relação ao processo de concessão. Em 18 de 1 de 2012, a NTT realizou, portanto, este leilão. Compareceram 8 licitantes, abertos envelopes, a oferta de tarifa, verificou-se que a menor tarifa proposta foi de ponto 3391, pelo licitante Consórcio Rodovia Vitória, que, em razão de sua proposta, após a análise dos documentos de qualificação de sua proposta, em 24 de 2 de 2012, nós estamos em 2018, praticamente, foi declarada vencedora desta licitação. Houveram questões e recursos administrativos e judiciais, houve indeferimento administrativo por parte da NTT, a ação judicial, no entanto, em razão da desistência do autor, foi extinta sem julgamento do mérito. O fato objetivo é que o contrato que estabelece, inclusive, que o risco do fluxo é do concessionário. O risco do fluxo não pode ser do contribuinte e do usuário. Como Vossa Senhoria afirma aqui, Vossa Senhoria praticamente responsabiliza a conjuntura econômica pelo não cumprimento desse contrato. Mas isso está entre as variáveis do contrato, que a responsabilidade, no caso aqui, é de quem venceu a concorrência pública e, portanto, já tinha conhecimento das regras do jogo. E contrato pressupõe ônus e pressupõe bônus, pressupõe direitos, deveres, responsabilidades. E não essa novela mexicana que tem princípio, tem meio e não tem fim. E eu vou explicar por que tem princípio, tem meio e não tem fim. Pela ausência de resposta objetiva para os capixabas e brasileiros que utilizam a BR-101. O contrato da concessão estabelece no seu anexo da programação de exploração rodoviária um conjunto
de etapas, um conjunto de trechos da BR-101 que deveriam ser duplicados. Conforme já mencionado, a concessionária deverá duplicar toda a extensão do trecho concedido da rodovia até o término da concessão, conforme os prazos máximos especificados. É isso que consta do contrato. Assim, segundo as cláusulas contratuais, a concessionária deveria ter duplicado somente no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2018, 236,2 quilômetros. Ora, nós não chegamos ainda a janeiro de 2018, mas já estamos muito próximo de janeiro de 17. E eu pergunto a Vossa Senhoria, quantos quilômetros foi entregue à população brasileira e capixaba dessas duplicações, tantos anos depois do contrato ter sido assinado? Zero. Nenhum quilômetro duplicado, doutor Jorge Bastos. É isso que causa indignação e perplexidade nos capixabas, que viram nessa concessão com enormes expectativas de realização. Nós já fizemos N reuniões com Vossa Senhoria, e eu agradeço a forma sempre gentil, sempre cordial com que Vossa Excelência, Vossa Senhoria nos atende, mas isso não é suficiente. A simpatia, a cordialidade de Vossa Senhoria não é suficiente, porque o que nós estamos buscando são resultados. E esses resultados, eles não estão disponíveis para os capixabas. No entanto, senhor presidente, ao longo desse período, dados oficiais assinalam que 566 milhões de reais foram arrecadados dos usuários capixabas e brasileiros que passam pela BR-101. Cabe à NTT a representação da União na celebração do contrato de concessão e a fiscalização do cumprimento das obrigações do concessionário. A própria ANTT, eu quero chamar a atenção para isso, a própria ANTT, considerando o cronograma estabelecido, considera que este contrato é um contrato adimplente ou inadimplente. Essa é a primeira questão que eu gostaria de me dirigir a Vossa Senhoria. A segunda questão é a seguinte: a própria ANTT informa em sua página ter celebrado termos de ajuste de conduta com outras concessionárias para, segundo a ANTT, solucionar pendências verificadas no curso da fiscalização dos contratos de concessão de rodovias, isto é, a execução de todas as obras previstas no presente ano de cada concessão. Não obstante vários desses termos de ajuste de conduta terem sido feitos Brasil afora, por que no caso capixaba isto não aconteceu, salvo o melhor juízo? Eu não tenho informação se isso teria acontecido. Não caberia diante daquilo que nós julgamos ser esse um contrato inadimplente, na execução das obras de duplicação, de acordo com o cronograma estabelecido, a celebração de um TAC impondo um controle mais severo para que os resultados pudessem estar disponíveis para os usuários. E eu chamo a atenção, senhor presidente, em que pese o doutor Jorge ter minimizado a questão dos acidentes. A coisa é gravíssima. Somente em 2017 foram 123 mortes na BR-101, 2 deles absolutamente emblemáticos para todos nós capixabas. No dia 22/7, no trevo de Guarapari, uma carreta de granito, com mais um ônibus, com mais 2 ambulâncias, com mais explosão, morreram 22 pessoas carbonizadas. Pessoas inocentes que viram as suas vidas ceifadas. Por óbvio, um acidente como esse, a responsabilidade não pode ser só da rodovia. Você tem um conjunto de outras variáveis, a imprudência, a velocidade, sabe Vossa Excelência, senador Assis, e assim por diante. Mas não apenas esse acidente aí, 22/7. Em 10 dos 10, no município de Mimoso do Sul, um micro-ônibus com integrantes de um grupo de promoção de cultura folclórica alemã do município de Domingos Martins chocou-se de novo com uma carreta de granito, mais 2 veículos, de novo, 11 mortes. Um grupo que vinha de uma apresentação cultural no estado vizinho
de Minas Gerais, salvo melhor juízo, na cidade de Juiz de Fora, o que causou enorme apelo na sociedade capixaba. E a Polícia Rodoviária Federal apresenta um relatório dizendo que 40% desses acidentes aconteceram em trechos que já deveriam ser duplicados, ou já deveriam estar duplicados. Doutor Jorge Bastos, Vossa Senhoria fala na avaliação quinquenal, na repactuação quinquenal. No relatório de Vossa Senhoria, Vossa Excelência afirma que em 3/11 foi apresentado essa proposta de avaliação quinquenal para equilíbrio, quero crer, econômico, financeiro, metas e assim por diante. Nós estamos na mesma data, por assim dizer, um ano depois, e nós não temos uma sinalização dessa conclusão. Vossa Senhoria apresenta ali 4 cenários, mas não sinaliza absolutamente nada em relação a isso. O que Vossa Senhoria sinaliza é que as obras retomaram. Isso é obrigação, não deveriam ter sido paralisadas. Quando nós olhamos para o futuro, qual a perspectiva que nós temos com relação à BR-101, com relação a este contrato? Até quando vamos esperar? Vamos esperar pelo próximo acidente? Vamos esperar que mais vidas possam ser sacrificadas para que o assunto volte a ocupar a agenda? Ora, a ANTT está sendo alvo de uma ação civil pública. Vossa Senhoria deve ter conhecimento disso. E se nós passarmos os olhos aqui por parte do Ministério Público Federal, é estarrecedor o que o Ministério Público Federal assevera aqui, consagra aqui na sua peça. O que vem ocorrendo, em resumo, é flagrante e contumaz descumprimento contratual por parte da concessionária, por atos e condutas que lhes são imputáveis e em relação aos quais assumiu o risco por força contratual, sem que as respectivas consequências contratuais fossem aplicadas. Em outro trecho, a duplicação especial é um dos benefícios, se não o principal, que justificou a concessão da rodovia à iniciativa privada. Ora, se a premissa, se aquilo que justificou não está sendo cumprido, eu vou repetir, até janeiro de 2018, 230 quilômetros deveriam ter sido duplicadas. Até janeiro deste ano, nenhum quilômetro foi duplicado. O que não foi feito nesses anos todos será feito em um ano. Como fica a relação do Estado com o cidadão, com o contribuinte, com as pessoas que estão pagando pedágio? Esse desrespeito é insustentável. E dia após dia, semana após semana, nós estamos sendo enrolados pelo governo federal. Me perdoe a franqueza, a forma com que estou respeitosamente me dirigindo a Vossa Senhoria. É que Vossa Senhoria tem o papel de dirigir a ANTT e eu de representar os capixabas aqui no Senado, assim como os deputados federais. Somos cobrados por isso. Mais adiante, o atraso na duplicação também causará grave prejuízo econômico ao Estado, segundo representantes dos mais diversos arranjos econômicos. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo afirmou que muitas empresas podem deixar de se instalar e que os custos do transporte impactam no preço dos produtos. Também o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Estado acredita que a falta de rodovia adequada poderá fazer com que potenciais empresas candidatas a se instalar em nosso Estado possam ir perdendo a atratividade. Enfim, esta ação civil pública, ela vai incorporando um conjunto de preocupações que estão, na prática, no centro desses desajustes todos que nós estamos há meses, por que não dizer há anos, nessa questão e nesse debate com a ANTT, que tem princípio, tem meio e não tem fim. De acordo com a Lei 10.233, já caminho para encerrar, senhor presidente, cabe à ANTT fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, cumprindo e fazendo cumprir as cláusulas e condições avançadas nas outorgas. No entanto, de acordo com o contrato de concessão assinado entre a ANTT e a concessionária,
Já deveriam ter sido feitas as obras de duplicação em mais de 220 quilômetros. No entanto, até o momento, nenhuma obra de duplicação foi entregue, configurando frontal descumprimento das cláusulas de contrato de concessão. Considerando a competência explícita da ANTT para fiscalizar o cumprimento dos contratos de concessão, como a agência permitiu que este concessionário ou que este contrato fosse descumprido nesse limite? O Ministério Público Federal do Espírito Santo está processando, como eu disse aqui, a ANTT por intermédio de uma ação civil pública, tendo em vista as graves falhas de fiscalização em relação à concessionária. Diante das graves inexecuções, caberia à ANTT, isso é o que asseguro, que está consagrado na ação civil pública, realizar as devidas revisões, de modo a impactar negativamente na tarifa básica, além de aplicar as sanções legais contratuais para forçar o cumprimento do dispositivo no contrato das disposições contratuais, exerceria seu poder-dever regulatório e faria valer o interesse público e dos usuários da rodovia, no caso capixabas e brasileiros. Ocorre que o poder concedente não vem determinando corretamente a devida e correspondente diminuição tarifária, tampouco usando do seu poder sancionatório para fazer valer as obrigações da concessionária. O quadro é de notável leniência com as falhas da concessionária. É já a opinião do Ministério Público Federal neste momento. Na mesma ação, o Ministério Público também cita a nota técnica do Tribunal de Contas da União, que atesta de maneira inequívoca as falhas da ANTT. Aspas, como o representante informa que há atrasos na execução das obras de duplicação, percebe-se que a ANTT não efetuou os devidos ajustes no cronograma de investimentos. Esse procedimento mostra-se inadequado, numa primeira análise, por permitir um desequilíbrio entre as obrigações da concessionária e a sua respectiva remuneração. Quais são, doutor Jorge? Quais são os motivos que levaram a ANTT a conviver de forma leniente com esses erros e proporcionar ao Espírito Santo essa situação de expor pessoas, famílias, jovens, inocentes, que estão correndo risco de vida a toda a prova por ausência de cumprimento deste contrato? São essas, senhor presidente, as minhas indagações. Eu faço com veemência, porque a veemência é própria, doutor Jorge, da indignação de quem está aguardando, da indignação de quem não suporta mais esse estado de coisas. Na expectativa que essa audiência pública possa permitir que a gente saia dessa reunião com alguma coisa objetiva, porque as reuniões anteriores, Vossa Senhoria esteve no Espírito Santo, fizemos uma reunião, combinamos um cronograma de metas, e essas metas não acontecem. E agora estamos depositando nesse contrato de reavaliação econômico-financeiro, nessa avaliação, nessa repactuação quinquenal, expectativas, e Vossa Senhoria fala para todos nós aqui que assim que tiver um comandamento legal, poderá produzir esse resultado. Escuta, essa tarefa não é nossa, essa tarefa é da ANTT. Então eu gostaria que Vossa Senhoria, pedindo máxima vênia, pudesse encarar esses fatos, que são os fatos objetivos que estão trazendo enorme angústia, sofrimento e tristeza para os capixabas. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço também ao doutor Jorge Basso.